Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast, @pod.rirms. Eu sou Alex Figueiredo MS, claro, nessa nave mãe, Mídia Max, sempre trazendo pra você talentos do nosso Mato Grosso do Céu, do Sul, cada vez mais, sim, focados na sua alegria, na sua felicidade e quem sabe nos seus direitos de ser mais feliz. Pois é, hoje eu estou aqui com um talento maravilhoso, professora universitária, direito na área de trabalho, trabalho, fica espertão, hein? Legislação trabalhista na veia daqui a pouco agora, então, a nossa convidada de hoje, nossa doutora Luciana Pleitz, seja muito bem-vinda, né? Primeiro, por aceitar esse desafio. Aí eu já pergunto pra você, 7-1 é um placar, eu sei, né? Terrível, né? Coisa que acontece, mas a grande pergunta que as pessoas estavam fazendo a partir desse finalzinho de ano é o que significa esse lance trabalhista, 6-1, aí agora 4-3, é um placar de futebol ou é uma permissão para trabalho? Como é que funciona essa discussão toda? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Alex. Eu estou aqui hoje com muita alegria para falar um pouquinho do assunto que é do meu dia a dia, né? E agora a gente está tendo essa polêmica aí com relação à redução da jornada, porque esse placar que você está nos trazendo aí não é de futebol. Fala sobre a proposta de emenda constitucional para reduzir a jornada de trabalho no Brasil. Atualmente, ela hoje por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 44 horas semanais. Ou seja, trabalhamos em regra 6 dias e folgamos 1. Por isso que é 6-1, né? Ah, entendi. E aí a proposta é reduzir para 4 dias de trabalho e 3 de descanso. Nossa. 4-3. Aparentemente é uma alegria. Né? Tem muita gente feliz com a ideia, né? Mas pro lado do trabalhador, principalmente, porque detalhe, Alex, não reduz salário. Então, você vai trabalhar menos e vai ganhar a mesma remuneração, mesmo valor. Quer dizer, então, que eu vou conseguir ter um valor agregado maior na minha carga, por exemplo, de trabalho. Então, tipo, vou trabalhar 4, ganhar a mesma coisa, então minha hora aula ou minha hora trabalho vai aumentar maior. Exatamente. Mas também aumenta aí um compromisso que eu tenho nesse momento, certo? Certo. Então, não é só um compromisso. E, às vezes, o meu coitadinho do meu empregador também tem que ver o lado dele, às vezes. Exatamente. Por isso que é um assunto que está dando tanta polêmica, porque a gente sempre tem que ver os dois lados, né? Do lado do trabalhador, que para a questão de saúde, de equilíbrio emocional, de você ter um tempo aí com a sua família com mais qualidade, né? Tempo de qualidade que a gente fala. E a própria possibilidade de você fazer uma outra formação, um outro curso de profissionalizante. Então, você vai ter um tempo para se dedicar a isso. Do lado do trabalhador isso é ótimo, mas temos que ver também o lado do empresário, o empregador, né? Essa é a grande questão. Quem vai pagar essa conta? Porque o que acontece? Se você faz uma reforma trabalhista desse porte, sem ter, às vezes, uma reforma tributária associada, ou então sem ter, às vezes, uma reforma administrativa associada, você acaba tendo que... Alguém vai pagar uma conta de uma forma muito desigual. Né? E aí, o que acontece? Aquele seu sonho de trabalhar 4 e descansar 3 vai ser 6-1. Você vai... Enfim, descansar 6 em casa e 1 você vai tirar para fazer entrevista de emprego. Vai ser 7-1, então. Vai ser uma derrota, né? Vai ser um 7-1 traumático, né? Para todo mundo. Então, chegar no meio termo seria o caminho ou a gente ainda tem que construir uma maturidade para poder fazer essa discussão acontecer? Você chegou no ponto, Alex, que a gente vê isso já acontecendo em outros países. Então. Por exemplo, hoje a gente tem a França, a Inglaterra, a Nova Zelândia, eles já aderiram a esse novo formato de trabalho e está dando muito certo lá. Caramba! A produtividade aumentou. O trabalhador está trabalhando mais, com mais eficiência, ou seja, está rendendo mais e está tendo seu tempo de descanso, de lazer. Muitos estão procurando uma segunda graduação. Olha que legal, menino. Então, a gente vê esse movimento e está dando super certo. O empresário está feliz porque o lucro dele aumentou e o empregado também, porque está tendo uma qualidade de vida com mais... de fato, né? Ele de vê fato isso. De direito, né? Direito. Porque, geralmente a gente trabalha para descansar. Exato. Né? Então, tipo assim, é uma contrapartida muito boa. E tempo é uma coisa que vai e não volta mais. Né? E a gente sabe hoje o cenário como que anda, né? O Brasil tem índices altíssimos de saúde mental
Exato. Né? Então, os trabalhadores hoje estão sobrecarregados, estão estressados, estão adoecendo pela sobrecarga de demanda, estresse, demandas inatingíveis. Então, assim, a gente vê um movimento aí de adoecimento coletivo no mercado de trabalho. No mercado de trabalho. Então, a gente precisa pensar nisso também, né? O empregador precisa pensar nisso. Quantos empregados você tem hoje no seu quadro que estão afastados pelo INSS? Coloca na conta isso. Você falou isso, uma coisa importantíssima. Por exemplo, a minha formação é na área de educação. Então, a gente tinha um desafio gigante chamado absenteísmo. O professor pira o cabeção rapidinho, aí ele falta e coloca um substituto que também pira e coloca outro. Sim. Às vezes, para a mesma função, você tem 3, 4 profissionais de licença e aí um trabalhando. Por exemplo, tem algumas gestões que fazem um pouquinho diferente e aí cria uma saúde mental maior, né? Como você está falando isso, cara, como que você, na área do direito, às vezes consegue observar esse novo momento? Porque, por exemplo, 4-3, acho que não seria a solução. Exato, o Brasil ainda não está preparado para essa conversa, né? 4-3 eu acho que ainda não seria... Seria o melhor modelo. Mas eu acho que uma solução mais equilibrada, assim, né, com mais razoabilidade, com mais proporcionalidade, seria 5-2. Que seria o quê? Trabalharia de segunda a sexta e folgaria sábado e domingo. Mas isso já acontece para alguns trabalhadores. Sim, servidor público, por exemplo, já tem essa jornada. Agora, para os empregados de indústria, comércio, terceiro setor, serviços em geral, geralmente tem que trabalhar no sábado. Entendi. Né? Então, acaba aí... Que hora que esse empregado vai ter tempo para ir comprar uma blusinha no centro? Shopping, no centro. Não vai ter. Que hora que ele vai poder ir? Entendi. Ele trabalha de segunda, sexta e sábado. Então, assim, se a gente pensar na nossa realidade, é perfeitamente possível encaixar esse 5-2. E você acha que, por exemplo, eu sei que é uma PEC ainda, está tendo uma discussão. Sim, mas já temos muitos... Já teve algum avanço aí, né? Sim, já temos quase 200 assinaturas que já permite a aprovação ou seja, para ela continuar caminhando. A continuidade o dela. trâmite dela já está acontecendo. E aí? O governo federal vê com bons olhos essa proposta, né? Que ele tem essa preocupação com o lado social, né? E a própria sociedade está refletindo sobre, será mesmo que é tão ruim diminuir a jornada? Acho que talvez não. Porque se a gente pensar na melhora do rendimento, né? Trabalhador feliz trabalha melhor, saúde mental, né? Todos ganham com isso. Então, assim, eu falo assim... Não só como professora de direito, porque inclusive dos assuntos da minha tese de doutorado é sobre isso. A reforma trabalhista, essa questão, né, do que precisa melhorar no mercado, porque nós estamos em constante evolução. Sim. O nosso cenário hoje não é o mesmo de antes, pré-pandemia. Então, hoje a gente tem aí novas tecnologias nos ajudando, né? Meios tecnológicos, enfim, está aí a inteligência artificial, veio para somar. E muito, hein? Então, estamos num contexto diferente. Então, o mercado está mudando e a gente precisa estar preparado para essas mudanças. E eu acho que tem que ver com bons olhos isso. Eu particularmente, assim, eu tenho 2 tipos de sentimento, né? Eu vejo com bons olhos todo o processo de mudança a favor de construir uma nova identidade trabalhista. A gente já está fazendo isso, então seria uma atualização, o Brasil viria novamente para um processo de olhar de vanguarda, né? Porque seria a atualização de um contrato de trabalho. Né? E o meu outro lado, por exemplo, o lado de empresário, que às vezes, por exemplo, poxa vida, eu vou continuar pagando a mesma quantidade de imposto, vou ter que pagar todo o processo, às vezes o cara fica meio nesse sentimento, tipo, cara, eu vou pagar mais e ganhar menos, ou então eu vou pagar mais e continuar com as mesmas obrigações. Ele fica meio confuso, na verdade. Eu não vejo com dor, não, eu vejo nessa confusão mesmo. Essa insegurança, né? Isso, exatamente. Existe, por exemplo, nessa discussão dessa PEC, é só essa disputa tipo 5-2, 4-3, por isso que eu brinquei do lance do futebol. Sim. Ou então existe justamente um início de um diálogo para que outras coisas aconteçam. Né? Importante você falar isso, Alex, porque assim, as pessoas ficam muito preocupadas, porque acham que por exemplo, vai dormir
6 por 1 e acordar 5 por 2. Exato. Essa mudança não vai ser imediata, é gradativo. Aí, Tanto que a proposta de emenda, ela coloca ali um estudo de certas categorias de profissões que vão ter um regime diferenciado, vai ter um subsídio. Por escalonado. Exemplo, o governo vai bancar, digamos assim, certos encargos para não onerar tanto a folha. Então, tem todo um estudo por trás disso. É porque o que foi jogado na mídia foi só essa questão. Vai reduzir jornada, mas vai manter o salário. Quem vai pagar a conta? Então, ficou só, sabe, esse alerta, assim. Sim, ficou muito raso a discussão, só que ainda né? é um início de discussão e a proposta ela ainda vai passar por outras casas para aprovação. E nesse ínterim, nesse caminho, vão ser estudados a forma de implementação. Então, não vai ser uma coisa da noite para o dia, não vai mudar assim, sabe? Não é uma varinha de condão que você fala, não, vamos agora todo mundo... Até porque, se a gente fazer uma análise histórica, Alex, você sabia que lá em 43, com Getúlio, a jornada era 48 horas. Aí, ó. E agora já está 44. Aí passaram-se 40 anos... Ou seja, da CLT de 1943, 40 anos depois, com a reforma da Constituinte, com a Constituição de 88, aí veio a proposta do Ulisses Guimarães, na época, reduziu para 44. Tivemos aí uma queda de 4 horas. Agora, 40 anos depois, estamos novamente rediscutindo esse assunto. Ou seja, a cada 40 anos o Brasil tem que encarar isso. Olha que importante. Então, é uma atualização. Como você falou, é uma atualização. Vamos reduzir de 44 para 40, então. Cara, eu achei muito bonito você falar isso, porque é um contexto histórico que às vezes as pessoas não se permitem nem discutir. Quer dizer, então, que a gente tem uma discussão. E vamos combinar também, pós-pandemia, né, aconteceu um movimento muito grande do fique em casa, trabalhe em casa. O home office. E a gente meio que acostumou nesse processo aí, ó, principalmente algumas profissões que têm essa versatilidade. Eu tenho uma liberdade tanto trabalhar como offline. Sim. Né? E aí, por exemplo, tanto é que as empresas, as grandes empresas mesmo, elas falam assim, não, eu vou reduzir o tamanho do meu escritório porque o meu funcionário não quer mais vir aqui. Né? Ou então outros que ela falam, peraí, o custo-benefício é muito bom, eu mantenho em teletrabalho Viu que o deu meu colaborador. Certo, né? São modelos que dão certo. Existe hoje uma visão também de legislação nesse sentido? Sim, nós temos também teve inclusive uma reforma na própria CLT que incluiu o home office. Hoje ele já está normatizado, já existem regras para o home office. Ele é encarado como um contrato, como um trabalho presencial. Então, o empregado ele tem direito aos mesmos benefícios do trabalhador que vai na empresa. A única diferença é que o home office ele não tem controle de jornada. Então, ele não teria aí cômputo de hora extra, vamos colocar assim. Que, vamos ser bem sinceros, quando a gente trabalha em casa, às vezes a gente trabalha até mais do que 8 horas, né? Total, porque você fica linkado direto, né? Você fica direto ali e, enfim, isso na pandemia aconteceu com todo mundo, né? De uma hora para outra tivemos que nos adequar aí. E eu trabalhei muito mais como home office na época da pandemia do que hoje no presencial. Eu te entendo perfeitamente. Você entende, né? Anoiteceu presencial. Você deu 5 horas, você pega a sua bolsinha e vai para sua casa, né? Vai, aqui não. Em casa não, você tá ali. E a demanda constante, né? Metas. Então, assim, o home office hoje já é uma realidade. Inclusive, o modelo híbrido tem funcionado muito bem. Que é você, alguns dias da semana, você vai no escritório e outros dias você trabalha em casa. Também está sendo um modelo adotado e está dando certo. Eu vejo, por exemplo... E é um caminho sem volta. Exatamente. Como se tratam de caminhos sem volta, por exemplo, você gostaria de voltar a trabalhar 48 horas por semana? Né? Então, não, né? Então, às vezes, é por isso que é importante você entender essa discussão para que, às vezes, reduza essa carga horária e você tenha um entendimento de que é uma alegria e é justamente um ganho para todo mundo. Né, para uma sociedade inteira. É óbvio que o meu sonho de consumo, quem sabe, né? O 4-3. Mas 3 dias em casa? Rapaz, vai aumentar o número de divórcio, né? Vai aumentar o número de um montão de coisa, porque 3 dias em casa o ar-condicionado vai explodir, cara. Seja o que for, bicho, é um direito, né? Mas às vezes as pessoas ainda não conseguem entender isso. E aí o que acontece?
o mercado também começa a ditar outras regras e outras formas de vínculo. Por exemplo, que a gente vai conversar agora, esse lance da uberização, né, que é uma coisa que agora recentemente agora o STF tá falando sobre isso, né? O tema da vez. O que seria esse termo uberização? Porque na verdade não é bem só por causa de um motorista de aplicativo, não, é muito maior. É um fenômeno, né? É um fenômeno, é uma discussão, né? Esse modelo a gente chama de economy sharing, que é economia compartilhada, que que tem a ver com essa realidade hoje de você compartilhar serviços. Então, por exemplo, a uberização ela é muito maior que, como você mesmo falou, do que apenas o motorista de aplicativo. A uberização hoje ela está acontecendo e a gente às vezes nem se dá conta. Por exemplo, quem aqui nunca viajou e ficou no Airbnb? Está dentro desse fenômeno da uberização. É você compartilhar as coisas. Então, é como se você estivesse dividindo o trabalho e os custos e os ganhos de forma coletiva. Então, é um modelo a gente fala que é uma revolução, não é nem mais 5.1, já está lá no 7-1 já. Ah, é? Porque também uma tendência a uberização. Só que para dar certo, a economia, né, precisa estar uma engrenagem saudável, porque senão sempre vai haver aí alguém que vai perder nessa... Que a gente vê muito a precarização das relações de trabalho, né? Que seria a mazela da uberização. É o efeito colateral nocivo, né? Porque, por exemplo, você que está aí ouvindo a gente, e você é piloto de aplicativo, ou então piloto de moto de entrega e tal, se você sofre um acidente, né? E aí, quem é que vai dominar esse processo? Quem é que vai pagar a conta de você parado lá no hospital? Quem é que, quando você vai pagar lá, sei lá, 60, 90 dias, você voltar? Vai ser o pai, vai ser a mãe, vai ser algum parente, porque às vezes você não conseguiu guardar dinheiro suficiente, às vezes também não tem um contrato, não tem um vínculo trabalhista que te garanta. Então, são coisas que você fala, cara, eu não parei pra pensar nisso, mano. Eu tô fazendo meus corre aqui, porque é o mais fácil. E às vezes é justamente... E só pensa no imediatismo, né? E essa cultura do imediatismo é que hoje a gente precisa criar, ou então discutir justamente aqui o que a gente tá fazendo, um mecanismo pra gente poder regular. Como que seria o melhor cenário? Por exemplo, melhor cenário, eu vou lá, eu sou um motorista de aplicativo e eu mesmo pago a minha previdência? Seria esse o melhor cenário? Na verdade, posso falar uma coisa bem polêmica aqui? Sem problema. Aqui é o momento. Eu sou da opinião de que, no caso, vamos pegar a Uber, certo. Empresa Uber. Eu entendo que ali existe a configuração do vínculo de emprego. Olha aí. O motorista do aplicativo, ele preenche todos os requisitos para ser considerado empregado do Uber. Caramba, mesmo eu tendo meu carro próprio... Aí eu te pergunto, será que o carro, você tem autonomia? Será? Você tem a liberdade de fazer seu horário? Será? Porque até onde a gente sabe, por exemplo, motorista de aplicativo, ele tem que cumprir um número X de rodadas. É verdade. Porque senão ele é desabilitado do sistema. Né? Então, assim, ele tem que cumprir uma demanda. Ele não tem liberdade, como muitas pessoas pensam. O motorista do aplicativo, ele está ali, ele se submete às condições do aplicativo, que seria o empregador. Entendi. Isso a gente chama na relação de trabalho, é o poder diretivo. Quem manda ali é o dono do Uber. E você quer ser motorista, você vai ter que se adequar àquelas condições. Então, você vai ter que ter X de viagens por dia para você bater aquela meta. E aí eu te pergunto, quem paga a manutenção do seu carro? Você. Fato. Quem paga o combustível? Né? Enfim, todo o custo operacional. O piloto. Então, o risco do negócio todo é seu. Olha como é um desvirtuamento aí. Entendi. O dono do aplicativo fica com o rendimento que ele ganha em cima da sua rodada e você paga todo o custo operacional. Ou seja, o risco do negócio é todo seu. Se o carro estragar, você fica sem rodar. Se você adoecer, você fica sem rodar. Você não é aparado pela Previdência. Então, assim, aí você vai conversar tem o sindicato dos Uber, sabia? Olha que massa. Você vai conversar com muitos deles, eles não têm essa noção de que eles estão sendo... É uma precarização da relação de trabalho. É porque, às vezes, o outro lado, por exemplo, o lado do aplicativo, você fala, não, mas eu tenho o custo do
do meu programa, eu tenho o custo de fazer o processo da hospedagem na rede, na mídia, não sei o que, eu tenho o custo de publicidade, eu tenho os meus custos também. Mas isso é inerente à condição de empresário. Exatamente. Então, tipo assim, quer dizer, mas e mesmo que tivesse esses custos, como você falou, a precarização não é tão igual, né? Então, tipo, às vezes o custo dele por pessoa é muito menor do que o meu custo inteiro. Então, às vezes, isso pode construir uma precarização e é isso que está sendo discutido. Discutir tanto, Alex, que existem tribunais dentro do Brasil, em alguns estados, que reconheceram o vínculo. Que deram, né, ganho de causa para o motorista que entrou com a ação pedindo vínculo. Caramba. Só que essa questão já está em nível de STF. E aí entra uma questão política, né? Entendi. Aí são outros elementos aí que entram em jogo. Mas muitos juízes que a gente conversa, e eu, enquanto estudiosa do direito do direito do trabalho, né, do cerne, da proteção da legislação, a gente vê aí uma precarização evidente. Olha. Então, esses motoristas de aplicativo, eles estão sendo, de certa forma, explorados. E é engraçado você falar isso, porque, por exemplo, não é só eles, né? Então, tipo, eles são o primeiro. Mas aí você tem o entregador, os entregadores. Você tem outros vínculos, por exemplo, de serviços que às vezes pode enquadrar nisso daí. E aí como é que fica isso? A piração da cabeça. Os caras vão discutir muita coisa, hein? Assim, eu tenho uma outra... O direito é gostoso por isso, porque ele traz... é muito rico, né, para o debate. A gente pode falar de tanta coisa que fica a tarde inteira falando. E eu acho importante, por exemplo, a questão... Hoje, essa questão que você falou, do emprego. Cara, o CLT, ele tem um tempo de vida, mas as pessoas às vezes não conseguem se configurar no CLT mais. Né? Aí elas acabam tendo que migrar ou para a informalidade, ou elas acabam se tornando empreendedoras individuais. Elas precisam sobreviver, né? Tem que sobreviver. O brasileirinho, né? O jeitinho brasileiro. O jeito brasileiro de viver. Tem que dar um jeito, né? Como é que é? Carrinho parado não vende picolé. Então, aí eu pergunto, essa migração do CLT para MEI é um movimento natural ou está sendo empurrado pelo mercado? E aí, o mais agravante, como é que a gente consegue orientar uma pessoa que entra na MEI, de repente, ela perde a MEI, porque ela não pagou o imposto, Sim. Aí ela não entra nem no CLT, nem na MEI, se perde no caminho. Está acontecendo já isso agora, né? Que é um outro fenômeno, né? Hoje a gente está só falando de fenômeno aqui. Fenômenos! Fenômeno da pejotização, é exatamente essa transição que você está trazendo para a gente, que está acontecendo. Ou seja, hoje eu tenho o meu quadro de funcionários e aí, de uma hora para outra, eu resolvo não ter mais funcionários e os meus funcionários passam a ser MEI. Eles abrem uma pessoa jurídica, uma PJ, e eles passam a prestar serviço para mim. Eu te pergunto, mudou alguma coisa? Não. Situação fática? Não, continua assim. Eu sou empregado, só que empregado com um novo tipo de contrato. Só questão formal. Porque ele continua ali fazendo as mesmas coisas, cumprindo a jornada com habitualidade. Por falar nisso, deixa eu só explicar para vocês. Quais são os requisitos de uma relação de emprego hoje? Ótimo. Para você entender, para você olhar e falar assim, eu me enquadro nisso. Para você, hoje a gente chama, que tem até uma palavra para a gente não esquecer, chama chopp. Chopp. Mas eu gostei dessa palavra. Vamos nessa. O chopp. O chopp. O que o brasileiro sempre gosta de fazer numa sexta-feira, 6 horas da tarde? Nossa, delícia. Com colarinho. Com colarinho. Tomar aquele choppinho. Então, assim, a gente faz essa analogia, porque o chopp significa o quê? Aí é o chopp com S, tá? É só pra gente então gravar. Não, é chopp. Aí é despesa. Não, Mentira, tô brincando. O S é subordinação. Então... é aquele empregado, aquele colaborador, que a gente chama, né? Que vai seguir as suas regras, as suas ordens. Você vai ditar como ele vai fazer o serviço dele. Entendi. Então, ele é subordinado juridicamente a você. Então, é o primeiro. O segundo é a habitualidade, o H, que a gente chama. O que é a habitualidade? É aquele não eventual, aquele trabalhador que trabalha de forma habitual. Aí me perguntam muitas vezes... habitual todo dia? Segunda, terça, quarta aqui? Não. Habitual é aquele que vai sempre naqueles mesmos dias. Ou seja, ele pode ir sempre 2 dias na semana. Segunda e sábado. Ou terça e quinta. Aí.
se ele vai todas as semanas, naqueles 2 dias, ele já cumpriu o requisito da habitualidade. Interessante, muito bom. Tem gente que às vezes nem sabe. Nem sabe. Então, se ele cumpriu, se ele tem a subordinação, tem a habitualidade, recebe, é oneroso, né? E ele que presta o serviço de maneira pessoal, ou seja, ele não se faz substituir por outra pessoa, então ele é empregado. Olha que massa. Tipo assim, querido, se você vai lá todo dia de manhã, vai lá vender o picolé e todo dia você vende, entrega o picolé e você tem que fazer o pagamento e se você faltar no outro dia o cara liga para te cobrar, você já tem vínculo trabalhista e não tá sabendo, hein? E o que os empregadores muitas vezes fazem hoje? Pensando em reduzir custos de folha, né, pedem para que os colaboradores abram um PJ. Olha. Então, eles continuam fazendo a mesma coisa que eles faziam, eles preenchem ali o chope, só que agora eles já não são mais empregados. Eles vão receber, muitas vezes, até um pouco mais, porque não vai ter recolhimento de INSS, não vai ter imposto de renda, nada. Só que, ao mesmo tempo, ele não vai ter amparo da Previdência, ele não vai ter 13º, ele não vai ter férias, entendeu? Olha a precarização aí. Ele perdeu algumas garantias que estavam previstas para a função que ele atua. Se ele fosse empregado. E tipo assim, e o que me faz, por exemplo, eu como MEI, não enquadrar nesse processo? Tipo assim, eu sou pago, por exemplo, eu sou um construtor, sou pago por empreita, ou então eu sou pago por demanda. Isso daí é um cara MEI. É o MEI. O MEI é esse. Entendi. É esse cara que você contrata para executar determinado serviço, mas por um tempo determinado. Ele vai lá, por exemplo, contrato um TI para instalar um software na minha empresa. Ele é meu prestador de serviço, ele tem a MEI dele, ele emite nota, eu pago pelo serviço, contrato, ok. Só que quem vai fazer quem vai gerenciar, quem vai, digamos assim, dizer como tem que ser o trabalho é ele. Ele é o prestador. Você só está comprando o serviço dele. Entendi. Você não vai dar ordens para ele, tipo, tem que fazer assim. Você vai dizer o que você precisa. Você vai, eu preciso disso, eu quero isso. E ele vai te entregar. Entendi. Esse é o MEI, o prestador de serviço. Cara, eu acho legal, por exemplo, como você está comunicando, as pessoas estão conseguindo entender mais fácil. E, por exemplo, eu vejo que você tem um movimento também de responder as pessoas nas redes sociais. É isso? Assim, então, por exemplo... É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete? É. Cara, então, tipo assim, além de você ser advogada, professora universitária, agora também está sendo consultora nas redes sociais. Você, entre aspas, tá, galera? Essa questão de consultoria. Mas, assim, dúvidas recorrentes. Teve alguma dúvida que a pessoa pergunta pra você e você fala assim, cara, que legal responder isso. E teve também alguma coisa que você falou assim, tipo, pô, o cara tá querendo uma consulta grátis. Consulta, virei chat GPT agora do direito. Tem essas coisas? Acontece muito. Inclusive... É raro, mas acontece sempre. Não, inclusive a gente usa as redes para levar informação. E eu acho muito legal. Muito legal. Eu acho isso uma função social. É uma entrega que a gente dá. É como se fosse devolver o que a gente já recebeu. Ai, que massa. Eu vejo assim. Sabe? Então, eu penso que a gente está contribuindo para informar, para ajudar. Nas redes sociais, ela tá lá, ó. Né? Justamente aqui, olha ali. Né? Como é que é a rede social mesmo, certinho, que eu não consigo ler certinho? luplentes.adv. luplentes.adv, galera. O Plentes é meu sobrenome e .adv do escritório. Então, é Lu pras amigas, entendeu? Plentes pra quem pega firme mesmo, e ADV é a função aí de advogado, gente. Você que não vai perguntar qualquer bobeira, não, que você vai ver só o regaço. Tá? Então, aí eu pergunto, qual que seria a pergunta, assim, mais recorrente? Tipo, eu tenho direito, eu não tenho direito? Tem muitas dúvidas sobre essa questão de, por exemplo, controle de jornada. Muita gente que está, por exemplo, sendo massacrado, né? Trabalhando muito além e não está recebendo... Não recebe uma hora extra, não tem um banco de horas, não tem um artifício para poder compensar. Tem muitas dúvidas sobre isso, como funciona o intervalo para comer, para almoçar. Ah, é? Tem empregador que não dá intervalo, você sabia? Você tá brincando? Acha que o empregado é uma máquina? Quer dizer, o intervalo é de 2 horas ou de 1 hora? Ou, na verdade, pode até chegar a meia hora, dependendo se tiver uma negociação coletiva. Ah, é? Então, geralmente é 1 hora o intervalo. Olha. E se o empregador não concede, ele tem que pagar como hora extra.
Então, tipo assim, peraí, então, é meia hora, a hora do cafezinho, por exemplo? Hora do cafezinho. Boa, essa pergunta também sempre tem. Porque, por exemplo, nós sul-mato-grossenses não é só a hora do cafezinho. Porque sempre tem um hora do papo, tereré. né? Sempre tem aquela conversa de corredor, né? Aí esse cafezinho de 15 vira meia hora. Esse é o terror das empresas, né? É verdade. E tipo assim, tem regra pra isso também? Tem. Dependendo do número de horas que você trabalha, se a sua jornada, por exemplo, for até 4 horas, você não tem direito ao cafezinho. Ah, é 4 horas. Gente, ó, fica esperto, hein? Geralmente os caras que fazem o cafezinho acontecer é a galera da carga horária de 4 horas. E tipo, quer dizer, o de 4 pega o de 8, aí o de 8 toma um cafezinho a mais, o de 4 já vai no embalo. Vai indo no embalo ali. O que a gente sempre orienta, né? Que é importante você ter aí, lógico que você não vai ficar 4 horas em pé ali sem conseguir nem ir ao banheiro, né? Aquele caso, vocês viram aquela vez que o atendente acho que foi o Bob's. Lembra que ele acabou, coitado, sem conseguir... Ele fez as necessidades lá no balcão também. Porque não teve ninguém para ele poder ir ao banheiro. Então, assim, isso é um absurdo. Então, óbvio que você tem direito a ir ao banheiro, tomar uma água, não é isso. A gente fala, é o tempo que você vai ficar ali mesmo, tomando seu café sem fazer nada. A gente chama que é o ócio criativo ali, né, do cafezinho. É o que você falou, por exemplo, uma coisa muito bonita, que lá no comecinho você falou do tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Porque às vezes o tempo de qualidade não é só você tirar umas férias, né? É só você ficar de boa em casa. Às vezes é justamente isso, cara. Olha, vai dar uma desopilada. É isso, ó, 15 minutinhos, vai lá dar uma, sei lá, vai pensar na vida, vai fazer uma meditação. Tem cara que sai pra fumar. Não faz isso. Não faz isso. Mas eu pergunto, isso é lei, isso é necessário. Lei. Eu vejo isso acontecer em supermercado, por exemplo. Às vezes eu vou no supermercado, eu chego, o supervisor fala, 15 minutinhos, já tá atrasado os seus 15 minutinhos, vai fazer os seus 15 minutinhos. Essa preocupação, ela existe. Então. E é saudável, né? Mantém a engrenagem rodando de forma saudável. Então, a partir de 4 horas, por exemplo, se a sua jornada for 6, aí você tem os 15 minutinhos. E aí, se for 8, aí você tem que ter 1 hora. Olha, e aí eu posso subdividir essa 1 hora? Não, é 1 hora corrida. Ah, tá vendo? É 1 hora corrida. Não é você pegar 15 minutos e falar que é 1 hora. Entendeu, abençoado? Presta atenção, bicho. Tem cara que... Porque eu tenho uns colegas de trabalho, né? Não aqui, graças a Deus, aqui todo mundo é de só boa. na Nova Zelândia. Exatamente. Tem uns amigos meus da Noruega, e aí o que acontece? Os caras vão lá e o chá começa às 5 e termina às 8 da noite. Né? Aí a roda do tereré. Aí eu pergunto, acontece. É raro, mas acontece. Tem alguma pergunta ridícula que você às vezes tem que responder e aí você fala assim, não vou responder essa benção. Acontece muitas vezes daquelas pessoas que querem resolver o caso, né? Ah, é? Por meio do direct. Aí eles mandam aquele textão e falam, professora. Aí me chamam de professora para dar aquela sensibilizada, né? Porque daí eu penso que é aluno, né? Aí joga aquele valor. Assim, aí a hora que eu olho e falo assim, gente, mas isso aí é um caso que a gente precisa marcar uma consulta para poder analisar. Não, mas só me dá uma orientação, tipo assim... Só um pouquinho. Não, eu sou de fora, eu sou do interior. Aí vem aquelas conversas, aquelas historinhas tristes, né? Caramba. Aí eu falo, gente, a gente tem que ouvir isso, mas faz parte. E eu vejo, por exemplo, você no teu aspecto educadora, né, profissional liberal, mãe, enfim, esposa, como que é organizar e fazer essa gestão de todo esse tempo para que você seja a Luciana, por exemplo? Qual que é a sua carga horária para você? 8 horas? Como é que funciona hoje para você poder ter o seu tempo de qualidade, por exemplo? Né? Hoje você com essa formação, sabe? Porque hoje a mulher, graças a bom Deus, e merecidamente, cada vez mais ocupa o seu merecido lugar. Né? É uma vitória, né, para nós mulheres. E vocês, você é uma inspiração para muitas mulheres. Obrigada. Né? Versátil, empoderada, presente. E aí eu pergunto, dá tempo ainda, né, da gente ser Sobra algum tempo, né? Dá tempo ainda da gente ser feminina, meu Deus. Olha, é uma ginástica que a gente faz, Alex. Por exemplo, fala com a minha terapeuta, ela vai te explicar como é que funciona. A terapeuta vem cá também, vai participar aqui, tá? Porque é importante isso. Eu levo as bombas para ela, mas assim, a gente tenta fazer uma divisão aí, mas não é fácil. Principalmente, eu falo que essa época do ano, né? Eu falo, parece que é um acúmulo de demanda. Sim. E tá todo mundo achando que o mundo vai acabar dia 31 de dezembro, né? Porque como se não tivesse em janeiro. Sim. Então fica aquela coisa, aquela pressão.
E aí a gente vai administrando, mas com muita... Eu falo que nessa parte a espiritualidade me ajuda bastante. Eu tenho isso muito forte. Então... E isso é importante. Sabe, ô abençoado? Isso chama-se calendário gregoriano, tá? Não é a tua vida. Então, vai dar dia 31 de dezembro, vai vir o outro dia, entendeu? Então, respira e comece a organizar os seus novos processos. E aí, se caso o seu problema for trabalhista, tem aqui uma referência. Estamos à disposição. E por exemplo, hoje, não só tirar dúvida, mas, por exemplo, hoje para entrar, agora é a hora do jabá, ó, para você poder, por exemplo, eu quero entrar em contato realmente para tirar uma dúvida trabalhista. Né? Existe uma demanda, existe uma ponte e existe uma profissional. Como é que a gente acessa esse profissional trabalhista, por exemplo, no caso Luciana Plantes, né? Geralmente quando é indicação, pelo meu WhatsApp mesmo, meu celular. Mas a gente usa muito e-mail para agendar consulta, né? O próprio direct. E aí a gente faz a gestão disso aí. O que acontece muitas vezes, né? A gente trabalha também lá no escritório, não é só trabalhista, a gente tem também a área civil e empresarial. Então, às vezes as pessoas até me perguntam, mas você só advoga para empregado ou só para empregador? Na verdade, eu falo que eu advogo para quem tem direito. Olha que massa. Então, seja do lado do empresariado, do empregador, seja para o empregado. Então, lá no escritório a gente atende muitas empresas também. E a gente costuma sempre trabalhar com indicações, né? Então, assim, quando o cliente já vem para nós indicado por outro, a gente recebe, assim, com muita alegria. Que é a melhor propaganda, né? Eu vejo que hoje o boca a boca, né? O eterno boca a boca, ele é sempre a melhor propaganda. E assim, por exemplo, esses casos que vão acontecendo, você já gerou um padrão? Porque geralmente, por exemplo, quando é previdenciário, aí tem aquelas pessoas que geram um padrão e você consegue atender com mais facilidade aposentado, por exemplo, nesse sentido. Né? E o trabalhista, não. Cada contrato, às vezes, é um assunto diferente. É o mundo. Às vezes você vai atender uma categoria, né? Às vezes você vai atender um caso específico. E como é que funciona essa dinâmica? Porque, por exemplo, se você está acompanhando a gente até agora, a gente já falou de periodização, uberização, carga 6-1, 3-2. E aí como é que fica isso nessa dinâmica trabalhista que no Brasil é muito complexa? Eu conto com uma equipe muito boa para me ajudar. Inclusive, Elias Reis é um parceiro nosso que me ajuda bastante. Beijo para ele. E assim, é um assunto que é do nosso dia a dia, né? Então, assim, a gente já tem bastante experiência. Eu estou há 20 anos já no mercado. 20 como anos? Advogada. Menina! Que massa! E às vezes chega um caso que a gente já sabe, olha, é por aqui, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai, sabe? Tipo quase como um médico mesmo, né? Você chega e já coloca, cara, já tô sentindo, esse aqui vai dar isso aqui, mano. Isso aqui a gente tem que levar para o juiz tal, porque ele é muito favorável disso aqui. Por falar em juiz, você sabe que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Sério? Porque quando chega um cliente para você, ele vai te contar a história dele. Ali você vai ver se vale a pena, óbvio, né? Mas primeiro de tudo, você vai ver se ele está falando a verdade. Então, eu, por exemplo, sempre faço uma entrevista e peço provas, peço que ele me relate a situação, porque a gente vê muitos, infelizmente, né, a advocacia, ela tem um pouco dessa imagem um pouco ruim de alguns profissionais que advogam mais pelo dinheiro, né? Entendi. Então, a gente vê muitos profissionais que não são tão éticos. Então, a primeira coisa que você tem que ver é se realmente aquilo é verdade. Se procede Porque a gente mesmo, vê, por exemplo, eu advogo para algumas empresas, a gente vê empregados que entram com ação, eles não têm direito nenhum, é mentira em cima de mentira. Caramba, cara. Sabe? É uma história verídica. E eu não sei como que aquele advogado aceitou fazer aquilo, sabe? Se colocou o nome dele, a OAB dele ali, para defender uma coisa absurda. Então, assim, a gente é o primeiro juiz da causa. Ali você vai analisar se realmente tem pertinência o que ele está querendo, se ele tem esse direito de fato, se ele está falando a verdade. Tanto que a gente pede para ele assinar um termo de responsabilidade que tudo que ele mencionou é verdade. Entendi. Porque já aconteceu em audiência de eu redigir a petição em cima da história que o cliente contou, isso lá no início da carreira. E aí chega lá na frente do juiz, ele conta totalmente diferente do que você falou na... Cara, o cara te desconstruiu na cara dura. E aí o juiz olha pra mim e assim, aí depois eu vou, né, eu fui conversar com o juiz, falei, excelência, ele me falou que foi dessa forma. Então assim, pra não passar por isso, hoje a gente
adotou esse padrão. Tem que assinar um termo de responsabilidade que tá falando a verdade. E tem muito isso, né? E aqui, por exemplo, que às vezes a pessoa ela inventa uma história para buscar sempre o acordozinho. Né? E às vezes você não entendeu, esse acordozinho, ele vai te sair bem agora, mas depois você vai pagar caro, porque o que acontece? Você acaba não tendo uma credibilidade, você acaba não tendo uma referência de novo e não vai ter a carta de indicação. Exatamente. Ter prejudicado para ganhar uns 6 meses a mais. Exatamente. Porque o que hoje está acontecendo em algumas gerações é justamente isso. O trabalhador ele entra, fica um determinado tempo, sai. E esse absenteísmo é patrocinado por alguém vai pagar essa conta. Né? E o Brasil está sofrendo justamente esse tipo de maturidade. A gente precisa voltar a ter mais maturidade com relação aos vínculos trabalhistas. E aí eu pergunto, você como hoje, empreendedora, né, no caso também professora, o que você fala para essas novas gerações que estão chegando, por exemplo, eles estão se inspirando, né, com essa visão. Por exemplo, você fez mestrado na Espanha, né? Sim. Aí o doutorado também fora. Na Argentina, né? na UBA. E aí você começa a visualizar, cara, como é que é esse lance? Né? O que eu posso fazer para me inspirar, para construir uma realidade daqui, sei lá, 20 anos, está conversando aqui comigo, não pode ir, né? Sei lá, né? Ui, vai que tudo. É uma honra realmente estar aqui. Então, eu me sinto privilegiada por esse espaço. Mas eu falo que o segredo é você nunca perder a curiosidade, né? Tá sempre buscando, querendo saber, buscando se inteirar, buscando evoluir. Porque se a gente para no tempo, né? Aí a gente é engolido pelo mercado. E eu falo que, para os meus acadêmicos, existe lugar para todo mundo. Ai, que massa. Por exemplo, hoje eu tenho uma turma, eu dou aula para uma turma de 40 acadêmicos. E são aquelas, assim, você olha aquele brilho no olhar, sabe? Aquela vontade de fazer a diferença, de mudar a realidade, de não se resignar com o que existe. Então, assim, é esse espírito. Por isso que eu não paro de dar aula, assim. Isso alimenta a gente. Isso motiva a gente a continuar, porque a gente vê que eles estão ali buscando algo que a gente, sabe, muitas vezes está desacreditado, porque o sistema, né, o nosso sistema judiciário desgasta. Digamos assim, precisa de uma reforma também, né, o próprio processo, enfim, para andar mais rápido, e muitas vezes você vê lá uma causa que demora tanto tempo, e hoje a gente vê aí já indícios de mudança, e quem vai fazer essa mudança são eles. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa história, né? De construir junto com eles. Então, isso é que me motiva a continuar. Que legal, que legal. E olha, galerinha, fique espertão, hein? Novamente, redes sociais, Plentes.adv. Lá tá o Linktree, bicho. Tá tudo lá. Tá histórico, tá as perguntas. Gente, pelo amor de Deus, perguntas inteligentes. Então, antes, pede pro ChatGPT te ajudar, faz uma pergunta legal e entre em contato, porque é justamente isso, é muito conteúdo pra gente poder discutir em tão pouco tempo. E seja mais objetivo na pergunta, né? Quando for pergunta, assim, caso concreto a gente não analisa. Percebeu, né, gente? Caso concreto. O que é caso concreto? Não é de pedreiro, não, gente. É um caso que realmente você vai ter que contratar um advogado. Mas uma dúvida, por exemplo, o exemplo de jornada, uma outra pergunta, né, que geralmente acontece, gestantes, né, que muitas vezes acabam sofrendo a discriminação, são mandados embora. Então, assim... assim, o cara vê assim, Alex, você tá meio barrigudo. Você vai ter que fazer um exame, né? Não pode, né, Alex? Não pode? Não, você sabe que Aí, tá vendo? Não pode, tá? O empregador não pode exigir que a empregada faça um exame de gravidez, nem perguntar para ela se ela tem intenção de ter filhos ou não. Pode ser um comportamento assedioso, então. Assédio. Fazer justamente esse tipo Dá de dano moral, indução. Isso. Porque, de certa forma, ele está ali fazendo uma triagem já. Olha, essa aqui possivelmente vai ficar afastada, vou ter que contratar outra pessoa. Isso aí é uma discriminação no mercado de trabalho. Olha aí, menina. E é um absurdo, a gente tem que ir contra isso, lutar contra isso, porque... Gente, a nossa Constituição Federal, a primeira, o bem da vida é o bem mais, né, de mais valor. Então, você ir contra isso, você ter práticas discriminatórias para dificultar uma mãe ser mãe, né, gestar seu filho. Então, assim, isso tem que ser combatido de forma... Eu sou muito nesse aspecto, assim, quando eu vejo esses casos, até me solidarizei com
uma seguidora que me perguntou, e depois eu passei meu WhatsApp para ela, fui falar diretamente com ela e busquei ajudá-la, porque o empregador, ele queria mandá-la embora. Eu já desconfiava que ela estava grávida. Uhum. E aí, ela, por questões pessoais, ela não queria dizer se estava grávida ou não. Ela se negou a fazer o teste e ele mandou embora. Olha aí. E aí, a gente entrou com uma ação pedindo dano moral. Sim. Porque é uma dispensa discriminatória. O empregador ele não pode exigir que você faça um teste de gravidez. Mesmo que ele alegue que, eu preciso te mandar embora, mas eu preciso saber se você está grávida ou não, porque senão você teria estabilidade, porque a lei dá esse resguardo. Mas mesmo assim, ela não é obrigada a responder, né? Então, assim, não pode perguntar nem numa entrevista de emprego, não pode exigir exame de gravidez, nem fazer a tal perguntinha lá que se geralmente faz no formulário. Você tem filhos? Você pretende ter mais filhos? Pretende ter. Eu já vi formulários assim. Olha que coisa doida. Isso é discriminatório. Caramba. Olha, gente, então fique esperto, viu? Você tem que, às vezes, saber simplesmente o seu direito. Né? E às vezes a gente não tem tempo para isso e às vezes não tem o canal para isso, mas agora tem. Olha lá, ó. Vai lá, segue no Instagram, né? E qualquer outra coisa também, se você quiser, tá lá no Linktree, tem as redes sociais mais direto e tem o WhatsApp também, né? Estamos aí. Eu já fiquei íntimo agora. Gostei do Doutora Luciana, pelo amor de Deus, né? Por favor, imagina. Seja muito bem-vinda. Assim, o que você precisar aqui, a gente no Media Max está aqui à sua disposição. Né? Muito obrigada assim, pelo convite. As suas palavras finais, se você queira falar para a galera aqui, que é já justamente assim, nesse processo, gente, é muito importante você conhecer os seus direitos. Nada melhor do que você ter referências lá nas redes sociais para tirar pequenas dúvidas, por exemplo. Né? Sim, eu sou uma entusiasta do direito. Eu acho que quando a gente conhece os nossos direitos, a gente consegue não só ter, né, uma segurança enquanto cidadão, mas também fazer a nossa parte, né, enquanto sociedade. Então, assim, é importante a gente estar sempre buscando informação. E hoje nós temos a vantagem de ter a internet que nos ajuda, nos auxilia e corta esse caminho, essa distância. Então, a gente está sempre buscando saber mais e o caminho é esse. Eu acho que quanto mais informação, mais a gente vai ter condições de tomar boas decisões e se posicionar, né? E até mesmo uma decisão que você precisa ter. Se você tem um amparo, a gente fala que é um aparato, né, de informação, você consegue ter mais sucesso. Eu acho que o caminho o futuro é a educação, né? Eu creio, e assim... A educação transforma. E como você está falando agora, e aproveitando o gancho, educação transforma. Por exemplo, existe às vezes um curso, ou existe uma possibilidade de eu me inscrever, ou de um profissional se inscrever para ter contato com o teu conteúdo? Eu tenho projetos para 2025, Alex, inclusive... Olha, vamos tricotar. Qual seria esse projeto, por exemplo, a gente às vezes tá isso até essa é uma ideia, surgiu porque, assim, lá dentro da faculdade, nós criamos há um semestre, no início do ano passado, criamos um cursinho preparatório para a OAB. Ah, que legal. Porque aqueles acadêmicos que queriam uma coisa mais direcionada. E ali eu vi como... alunos de outras faculdades, inclusive. Ai, que massa. E ali você vê que há uma defasagem. As pessoas... É um assunto que está no nosso dia a dia, porque direito de trabalho é uma coisa do nosso dia a dia, mas a gente não sabe, né, as regras, não sabe os nossos direitos. Então, eu vi ali que há uma demanda. E eu estou elaborando junto com o Elias, inclusive é o meu parceiro nesse projeto, para a gente montar um curso, tipo, noções gerais de direito do trabalho, mercado de trabalho, sabe? Tanto para o empregador como para os empregados. Então, assim, para dar essa base mesmo, inicial. Muitas vezes uma dúvida, né, que pode resolver, solucionar um problema, né, que poderia virar um problema, mas se resolve ali no cerne. Então, assim, a gente está com esse projeto de implementar isso. Olha, e quando acontecer, eu vou vir aqui para falar. Não, sim, parabéns. E eu fiquei sabendo, por exemplo, que você também já está recebendo uma homenagem por uma determinada revista, essa eu não vou falar o nome, mas para ser personalidade. Como é que é esse momento, assim, para você receber esse impacto? É positivo? Como é que é esse momento? Sim, não tem como, né, não se sentir embevecida e honrada com
com a indicação, que são mulheres do ano, né, que massa. empoderadas. Então, assim, quando eu recebi a indicação, eu fiquei muito feliz, surpresa até, que às vezes a gente... Né? É que a gente minimiza o impacto que a gente faz, né, às vezes, né? Assim, não acredito que eu vou receber um prêmio. Aí, ó, tem o Oscar aqui, ó, de personalidade, galerinha. Então, e assim, vai sair agora, acho que a edição agora tá... Agora em dezembro, né? É em dezembro. Tá, é a revista Alson, né? Eu falei. Ela falou. Mas eu não falei, não falei sim, tá de boa. E eu fiquei muito feliz com a... E a matéria foi muito legal, inclusive. Depois eu mando pra você dar uma olhada. Não, eu agradeço, eu quero sim. E ó, galerinha, fique esperto, tá? Você tem direito, só tem que acessar o seu direito. Então acesse direito o seu direito, beleza? Ó, pra você, se for direito trabalhista, tá aqui, ó. luplentes.adv, né? A advogada, beleza? Aí, ó, tá colocando aí pra você ficar atento ali, luplentes.adv, né? E se você quiser também seguir a gente nas nossas redes sociais, @oalexfigueiredoms, claro, na nossa nave mãe, @MediaMax, aqui sempre trazendo esses talentos maravilhosos pra você cada vez mais ficar alegre por ter seus direitos garantidos, tá bom? Um beijo, abraço pra vocês e se Deus quiser, ó, @pod.rirems estará aqui na próxima semana. Beijão e até a próxima oportunidade.